eu sou suspeita a falar, né, da própria Sandra, da Renata, da Márcia, que já são aí umas desbravadoras já comigo, né, já há algum tempo disso. Eu vou começar bem rapidinho aqui. Eu conheci a Sandra, gente, só para vocês terem uma noção, eu conheci a Sandra na Trevisan, Escola de Negócios, e aí um dia a gente na sala dos professores, Cidral, a Sandra chega para mim, isso lá em 2008, Wace, todo mundo fala em compliance, que negócio de compliance. Eu cheguei para ela assim e falei assim, Sandra, compliance vem do verbo to comply. E larguei ela lá, fui tomar um café. Ela ficou olhando para minha cara assim, tá, que porcaria é essa aqui? Aí eu cheguei para ela, falei assim, Sandra, falei brincando que todo mundo gosta de falar isso, né? Na realidade, Sandra, compliance é estar em conformidade, questões das regras. Falei, Sandra, você é coordenadora de qual MBA aqui na Trevisan? Ela falou assim, gestão tributária. Você quer mais compliance do que gestão tributária? Ela, pô, é verdade. Regra para regra, cada estado é uma regra, cada município é uma regra. Você já trabalha com isso o tempo todo. E foi muito engraçado isso, Cidral, porque ela chegou para mim e falou assim, sabe que você está falando isso agora? Eu estou pensando no negócio. Então, o MBA de Gestão Tributária da Trevisan foi o primeiro MBA, que eu posso dizer, no Brasil, que tinha a matéria governança e compliance. Porque a própria Sandra falou assim, preciso dar isso para meus alunos, eles não fazem a mínima ideia do que é essa questão, né? Foi assim que eu acabei a gente trocando essas ideias com essas questões todas, e hoje a Sandra faz parte aqui, né, eu digo do meu rol de amizades, né? É uma pessoa muito querida. E a própria Renata também foi uma outra pessoa que a vida me trouxe, né? Aí me chamou para dar aula, ela era coordenadora de uma pós-graduação, me chamou para dar aula na pós dela, e a gente tem uma questão de escambo, né? Eu também fui lá e chamei ela para dar aula na pós que eu era coordenador, e a gente já trabalha junto há algum tempo, troca muita ideia, estava provocando o Guilherme, que é o esposo dela, a gente já conversa há muito tempo sobre isso, então são duas pessoas, gente, que assim, conhecem muito do que fazem, né? Tem um domínio muito grande. Eu brinco muito com a Sandra, com a própria Renata. A gente tem algumas... De vez em quando a gente abre os corações um para os outros aqui, né, gente? Então, um chama no outro, assim, o que está acontecendo? Assim, não sei o que, calma, que é assim. Aí a Sandra fala, graças a Deus, você que era só comigo. Mas eu vou deixar o seguinte. Sandra, se apresenta para o povo, né? Quem é a Sandra Cabral? O que ele faz? Por que ela vai para a praia? Por que ela fica aqui? Entendeu? O que você faz lá no Sescom? Por que você gosta de impostos? Você é uma pessoa que gosta de infernizar a vida das pessoas e, na sequência, eu vou deixar a Renata se apresentar. Obrigada, Assi, obrigada, Cidral, obrigada a toda a Sustentar e todos que estão presentes aqui, né? É uma alegria poder participar de mais esse projeto do Marcos. A minha formação acadêmica, eu sou advogada, mas eu sou gente boa, isso eu garanto para vocês, né? Eu tenho pós-graduação em gestão empresarial, eu sou mestre em semiótica, tecnologia e educação, já estou na área fiscal há mais de 32 anos, fazendo auditoria, prestando consultoria, sobrevivendo, viu? Eu sou coordenadora da escola da Unicescom, né, a Universidade dos Escritórios de Contabilidade. Eu também tenho um orgulho, assim, e eu falo para todo mundo, eu fui a primeira coordenadora de MBA de Gestão Tributária do Brasil, né, pela Trevisan. Então, isso tudo veio me dando experiência e gabarito e senioridade de ter uma autoridade nesse mundo fiscal, né? Eu sou autora também de alguns livros sobre ICMS, e por incrível que pareça, e aí finalizando a minha fala, eu sou advogada, mas eu recebo muitos parabéns de quem não me conhece, assim, falou, parabéns, professora, pelo Dia do Contador. Eu recebo isso como uma homenagem, mas eu não sou contadora. Eu acredito que pela minha linguagem, a minha forma mais leve de abordar o tema, as pessoas olham para mim e não me veem como advogada, né?
Mas, enfim, gosto muito do que faço, estou com o ACE comigo. Onde eu estou, o ACE está, eu levo, eu arrasto ele para lá, e onde ele está também, ele me arrasta, porque existe realmente uma sintonia, uma sincronia, o mesmo foco, né? Nós temos a mesma, nós somos raiz, né, Márcia? A gente insiste em querer ensinar, a gente insiste, insiste. Mas é isso, gente. Obrigada, viu, pela oportunidade. É a mesma coisa a Renata também. A Renata insiste, querer ensinar. Ela começa. Aí o povo, ela começa a dar receita de pipoca. O povo nunca mais faz pipoca, porque no mapeamento de processo. Aí eles descobrem que até a pipoca que eles fazem, o processo está errado, por isso que não estoura tudo. Ela ensina a fazer isso. Mas, Renata, se apresenta para o povo, Renata, que daqui a pouco eu já vou fazer as perguntas para vocês. Muito obrigada, Ace, pela abertura. E é bem isso que a gente faz, né? Agradecer aí a Sustentar, Sidão, professora. Nós, assim, queremos fazer o nosso mundo ser melhor. E para fazer esse mundo ser melhor, nada do que todo mundo está numa mesma regra, numa mesma batida, na mesma linguagem. E é isso que a gente vem colocar. Mais do que nunca, processos. E é interessante porque a minha formação, eu sou engenheira química de produção. O que uma engenheira química de produção vem falar de tecnologia, vem falar de empreendedorismo? Sigo com uma visão de engenharia de software e depois eu fui fazer fraudes e forense digital, ou seja, alguém um dia me ensinou o processo, eu fui lá, de alguma maneira automatizei, mas sempre teve aquele que quis acabar com o meu processo. Então, eu tinha que saber quem ia acabar com o meu processo, antes dele acabar com o meu processo. Então, fazer fraudes. E aí, é tão engraçado que tudo que a gente acaba colocando no nosso dia a dia, segundo os nossos alunos, né, Assi, depois das nossas aulas, nada da mesma forma. A gente olha uma fila de banco, claro que agora a gente não vai mais praticamente no banco, mas qualquer fila que a gente esteja, a gente já quer automatizar o processo, a gente já quer alterar tudo. Então, a gente fala até a pipoca que a gente faz no micro-ondas já não é da mesma forma, né? Então, super obrigada por essa oportunidade e sem dúvida, o que a gente vem ensinar aqui é para manter os negócios funcionando da melhor forma possível, né? E uma das coisas que a gente coloca, uma vez que a gente tem o processo claro, que a gente tem a transparência do que a gente traduz como um resultado, faz com que as pessoas estejam seguras, confiem tanto no resultado quanto inseridos dentro desse processo, porque a gente fala que os negócios não são feitos por ninguém a não ser pelas pessoas. Então, isso faz com que a gente reflita exatamente o nosso papel, a nossa responsabilidade de ensinar o que é fazer um negócio parar de pé, mas de forma totalmente transparente e justa aí dentro do que a gente está encontrando no mundo. Então, essa é a nossa primeira mensagem aí do que a gente quer ensinar nesse curso. A gente, né, se a gente não ensina risco, a gente não ensina compliance, a gente não ensina a gestão, a gente ensina a gente parar de pé com aquilo que a gente faz, né, e gostar do que a gente faz. Então, esse é o ponto, né, que a gente vem ensinar, a gente prepara os alunos para a vida. E Deixa aí interessante,
É interessante você falar isso, né? Porque você viu que ela falou, né? Que ela fez o curso de fraude, né? Na realidade, foi de prevenção, tá, gente? Que é o curso de fraude, a gente ainda não... Eu estou tentando fazer um curso de fraude, mas eu tenho medo da Receita Federal me pegar, né? Né, Márcia? A gente pode dar um curso de lavagem de dinheiro Obrigada! também. A gente pode fazer um curso de lavagem de dinheiro também. Eu acho que vai ter muito mais gente do que de prevenção, mas se a gente quiser... Então, é para chamar a atenção, né? Como é que a gente faz a coisa? Sim, mas E como assim, que a gente sai dela, né? e é bom as suas duas palavras aqui, que eu vou chamar as duas aqui, e eu quero que uma justamente complemente a questão da outra. Imagina, gente, a gente vive num país onde a legislação tributária, né, ela é uma coisa pesada, uma coisa densa, ela tem uma estrutura, e às vezes, Sandra, você chega em alguns lugares, o processo de gestão ele está falho porque as pessoas elas têm o mínimo de conhecimento, não buscam informações maiores, o entendimento, e quer que a gente dê jeito numa coisa que começa errado. Eu falo para as pessoas, gente, é o seguinte, você começou uma empresa, você pode não ter nada de controle, mas você vai ter que ter contabilidade, você vai ter que ter o tributário, societário, né? E a questão trabalhista, se tiver pessoas. E aí, Sandra, como que você pode... porque assim, você recebe essas demandas muito de alunos, eu sei disso, né? Ai, professor, é muito complexo. Complexo mas o que o teu negócio faz? Né? Aonde ele está situado? E aí, Sandra, essas perguntas, porque aí depois, Renata, você já fica esperta para entrar na questão seguinte, pô, as pessoas querem fazer processo, mas elas não entendem como funciona o negócio e quer que a gente dê solução, né? E aí, Sandra, a gente começa pelo fim para arrumar o começo, eu estou errado? Pois é, Assi, e os demais, né? Pelo menos na minha experiência, sabe, Assi, que eu tenho sentido nas organizações, né? Cada um vive no seu mundo. Quem está no faturamento não fala com quem faz a apuração. Aquele que faz a apuração não está nem aí com a contabilização. Então, todo mundo vive no seu mundinho, querendo resolver só os seus problemas, de olho somente nos seus resultados, sem saber que o seu resultado positivo ou negativo vai repercutir na empresa como um todo. Então, às vezes eu pergunto assim para o meu aluno, né? Normalmente ultimamente eu não ando prestando consultoria, nem auditoria, porque não dá tempo, né? Porque todo mundo pergunta assim para mim, a senhora só dá aula ou trabalha também? Então, eu só dou aula, né? De manhã, à tarde, à noite, mas enfim, né? E aí eu sempre falo isso para o meu aluno. E às vezes eu pergunto para ele assim, qual é a atividade da sua empresa? Ou pensando no pequeno, vamos pensar no pequeno, que, como você falou, é uma empresa. O camarada, o dono, o sócio, ele gasta com o cartão da empresa. Ele não conhece que tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica, sabe? Então, assim, a gente tem que começar do começo, explicar para ele, olha, o que é uma empresa. Diante disso, a empresa tem a sua vida, seus direitos, suas obrigações, e a pessoa física é uma outra realidade. Então, e o sistema tributário do Brasil, e eu não conheço outro, né, assim, de vivência, ele é o concurso mesmo. Eu sempre falo que o ICMS é um dos impostos mais encardidos do cenário tributário, porque apesar de termos uma legislação de alcance nacional, cada estado depois vai trazendo a sua cerejinha para aquele bolo e fica uma complicação, mas... Então, primeiro, assim, as pessoas precisam, e é lógico, a gente não tem uma educação tributária, deveríamos ter. Eu olho para os meus filhos, que eles estão agora já em nível universitário, mas eu olho para eles na formação primeira deles, eles não tiveram essa educação financeira, tributária. Então, chega para o mundo, assim, do empresário, de querer ser empreendedor, ou de querer ser um consultor, achando que é fácil, e não é. As pessoas olham para mim e vão perguntar realmente para a Renata depois,
como que a senhora sabe de tudo isso? Eu falei, gente, eu sei porque eu estou há 32 anos estudando as empresas, olhando a legislação, trazendo tudo isso para o dia a dia. Então, a maior dificuldade que eu tenho tido, sabe, Assi, no mundo acadêmico, as pessoas querem resultado, a resposta pronta. Ninguém quer construir. E é isso que você falou agora, que eu vejo muito lá no seu Instagram, que você já cansou de colocar vídeo, então você está colocando seus papeizinhos. Eu acho lindo quando tem a substituição tributária. Eu leio aquilo, eu falo assim, meu Deus do céu, a Sandra surtou. Não, não foi a Sandra que surtou, a legislação. E é uma coisa interessante, Sandra, que eu falo isso para todo mundo, e a Márcia, o Geraldo aqui, que são os nossos parceiros de longa data, a gente diz o seguinte, nós, da área de riscos, compliance, controles internos, nós não somos obrigados a entender a legislação da empresa na plenitude, a gente tem que entender do negócio. A legislação é consequência do negócio. Cada negócio tem uma regra, uma especificidade diferente. Então, eu preciso sentar com as pessoas, e aí que entra a Renata, que a Renata trabalha muito com essa questão do mapeamento. Às vezes a pessoa, né? A Renata já deve ter passado por isso, eu também passo. Você pergunta para a pessoa, o que você faz? Um monte de coisa. Para quem você manda? Para um monte de gente. De quem você recebe? De um monte de gente. Quanto tempo você leva para fazer isso? O tempo todo. Eu falei, bicho, você está mais perdido que azeitona em boca de banguela, amiga. Né? E aí você não entende por que a empresa não consegue fazer gestão. Estou errado, Renata? Ou às vezes as coisas funcionam melhor porque agora tem o mundo do metaverso. Depois nós vamos falar sobre isso. Eu não estou conseguindo olhar o verso caetando para o metaverso, mas vamos lá. Nunca, né? Eu nunca vivi isso. Nunca. Né? Só se for um sonho, né? Talvez eu tenha vivido isso no melhor dos meus cenários, né? Que alguém ainda me responde, mas que ainda tem alguém para me responder, né? Mas deixando a brincadeira de lado, assim, a gente e puxando um pouco para o empreendedorismo, nós estamos num cenário onde você tem muitas pequenas se estruturando como uma startup, então ainda a gente não tem uma empresa constituída como realmente a gente encontra uma pequena, mas que já está trazendo valor, né? Então, um pouco desse cenário que a Sandra coloca. Então, a gente tem algumas empresas aí em processo de amadurecimento e teste, podemos colocar assim, e outras que estão voando e estão comprando esses testes em paralelo. Então, imagina o cenário que a gente está vivendo, algo extremamente enxuto e não tanto organizado, e uma outra que tem um pouco de organização, mas está trazendo essa estrutura para dentro, né? E cada uma dessas estruturas que a gente acaba visualizando tem os seus poréns, os seus aquéns. E para a gente manter tudo isso sólido, né, com o avião voando e a gente tendo que trazer resultado, porque eu comprei, né? Então eu tenho que trazer esse resultado. A gente, quantas vezes eu falo com CEOs, CFOs, por que mesmo que a gente comprou essa empresa? Não sei. E trazer isso como objetivo, falar, eu comprei porque é legal, né? Achei interessante, mas e o resultado? Então, a tua fala com a fala da professora Sandra me traz o seguinte, né? As estruturas que vão se montar, que vão se mostrar daqui para frente, cada vez mais a gente vai ter uma estrutura enxuta, uma estrutura onde
a gente tem vários cenários e também com propósitos não tão sólidos, né? Eu faço carro ou faço montagem de carro. Isso já não vai mais existir, porque está tão disperso o negócio que a gente nem sabe o que a gente está fazendo. Então, é muito importante que, a partir do momento que a gente passa a olhar uma estrutura de negócio, que a gente consiga enxergar o porquê que a gente está fazendo as coisas, por que a gente existe, qual é o propósito de existência, e também entender que as pessoas que estão ali vão fazer a construção disso. Como a gente fala, né? Todos os dias a gente constrói e a gente destrói conceitos. E nesse construir e destruir e refazer, né? Reconstruir, nós temos sempre que olhar o processo. Quem que está envolvido, qual é o propósito, o que a gente pretende com tudo isso, porque por debaixo disso tudo a gente tem negócios e resultados, e esses resultados são o financeiro que vai sustentar tudo que a gente tem hoje. Então, é importante que a gente consiga visualizar isso em todas as disciplinas, né? Em todos os âmbitos. Esse negócio ele só para de pé porque a gente está pensando no propósito, nas pessoas, e tudo aquilo que a gente agrega valor para o nosso cliente. No mudo para não atrapalhar, né? Eu esqueci que fui falar aqui um negócio assim, você está no mudo. É assim, ó, uma coisa interessante até para as duas aqui, para que vocês possam discutir sobre o assunto, né? Há 2 semanas eu fui conversar com um possível cliente aqui, em São Paulo. Aí o cliente me disse o seguinte, pô, Assi, eu não estou conseguindo ver resultado na minha empresa. Eu assim, por como? O que está acontecendo? Eu tinha projetos de construção, né, de R$1 milhão. Eu tinha resultado, eu conseguia fazer distribuição no lucro. Aí nós abrimos a nossa empresa para fazer projetos de R$27 milhões. Eu não vejo resultado. Eu falei, bicho, deixa eu te explicar uma coisa. Você abriu sem ter estrutura para poder fazer isso. Você achou que ter um projeto de 27 milhões ia te dar um resultado maior. O custo pode ser muito maior se não for bem administrado. Aí, Sandra, ele chegou para mim e falou assim, pô, eu não sabia que os impostos eram diferentes fora de São Paulo. Eu falei assim, mas antes de ir, você deveria ter consultado alguém para saber como que funciona, até para dar um orçamento. Porque você está comprando material, está mandando entregar, sai daqui para São Paulo, entrega em outro lugar, sei lá, o imposto pode ser 18, sei lá, tem o IPI, que a Sandra... Nossa Senhora, Deus, vou até me benzer aqui, né? IPI, ICMS, substituição tributária, não sei o quê. Aí, o processo em si de gestão, ele só pensou no volume do projeto sem entender a estrutura. Porque aí entra aquela história. Você tinha que ter um cara de compliance. Falando, não, você tinha que ter um cara de gestão, um cara do financeiro, estratégico. O compliance é suporte para isso. O risco é suporte, o controle interno. Sabe? Então, às vezes, começam a querer colocar uma estrutura, que aí até eu lembro há um tempo atrás, quando a Sandra falou para mim assim, pô, Assi, o pessoal chega no compliance tributário e fica perguntando para mim como fazer política. Eu falei assim, então, você tem que explicar para ele que o compliance tributário é o que a empresa faz, aonde ela faz, quais são os impostos, tudo que você tem isso mapeado? Aí, se tivesse som de grilo, né, Sandra? Cri, 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 vinha. Por quê? A pessoa quer fazer a gestão, mas ela não tem o domínio do que a empresa faz, do impacto dela. Porque hoje tudo é compliance, né, Márcia? É compliance trabalhista, é compliance tributário, é compliance transcendental, é compliance quântico, porque agora tudo, a palavra compliance, né, é bonito. Não é só isso. Compliance é um estado. Tem uma pessoa que diz o seguinte, ó, vou até fazer menção a ela aqui. O compliance é feito por pessoas, com pessoas, para pessoas. Por isso que dá tanto problema, é muita pessoa envolvida, sabe?
é muita pessoa envolvida, né? É o estado da arte, entender o teu processo. Então, Sandra, você imagina, você trabalha com compliance tributário, tá? O que é o compliance tributário? Entender quais são os tributos envolvidos com a empresa. E aí, qual que é a maior dificuldade que você sente, e às vezes até pelos seus próprios alunos, nos seus trabalhos, do entendimento disso, Sandra? Aproveitando, quem tiver alguma pergunta, quiser fazer uma pergunta, coloca no chat aqui, tá, gente? Aí, assim que eu estou administrando aqui, eu já faço a pergunta para as meninas aqui, tá? Fiquem à vontade. Se olha, sempre assim, né? Por isso que eu sinto sempre muita falta de uma formação logo no início, né? De uma vida acadêmica. Nós não somos ensinados a trabalharmos com dinheiro e a entendermos o motivo de tanto tributo. Por A isso gente que eu sofro não até hoje. entende. Meu pai não me ensinou a trabalhar com dinheiro, por isso que eu sofro até hoje. A gente não tem essa habilidade. E eu senti essa falta também, né? E conciliando isso a uma... E eu sinto muito do que eu vou falar. Mas as pessoas não querem aprender, né? Existe uma geração aí que não quer aprender. Ele quer o pronto. Ele não quer construir um raciocínio, construir um conhecimento. Ele quer informação. Ele quer informação. Mas a informação, não importa de onde vem, por quem vem, ele vai acreditar naquela informação. Ele não tem senso crítico para analisar. Se ele não tem esse senso crítico para analisar, o tributário para ele vai ser realmente um buraco sem fundo, que vai ser, que é complexo, ninguém nega que é complexo. Mas eu preciso saber da estrutura, eu preciso olhar aquela coxa de retalhos, e é uma coxa de retalhos, e você conseguir pegar daquela coxa de retalhos as informações que serão importantes para a sua empresa. Porque o que serve para um, como você mesmo disse, não serve para o outro. Não serve para o outro. Então, eu sempre já começo assim, quando eu vou falar numa classe muito heterogênea, eu preciso falar, bom, primeiro, quem são vocês, quais são as atividades empresariais que vocês estão? Porque se não tiver ninguém de indústria, eu não vou dar exemplo tributário de indústria. Se não tiver nenhum prestador de serviço, eu não vou dar nenhum exemplo de ISS para prestação de serviço e seus devidos controles. Então, tem que conhecer o negócio, tem que conhecer o negócio e tem que ter uma habilidade, e isso é uma habilidade que a gente não sai da faculdade com ela, a gente não sai. Eu canso de ver alguns alunos, né, assim, que chegam na sala de aula recém-formados e todos achando que são o supra-sumo. Lógico, eu digo para eles, vocês vão chegar lá, vocês vão chegar com certeza e serão muito melhores do que eu, porque vocês têm muito mais habilidade e recursos do que eu tive. Mas, tem que ralar um pouquinho. Você tem que ralar, você tem que estudar, você tem que se esforçar, você tem que olhar para o hoje, para o cenário, falando do meu tributário, né? Você tem que olhar para essa gama de legislação que tem e você ter uma inteligência, que às vezes até é emocional, né? Tem que ter inteligência emocional para pensar o que é importante. E as pessoas não estão nesta vibe, infelizmente. Eu espero realmente ser surpreendida pelos alunos da Sustentare, né? Nesse sentido, dessa vontade de aprender, de ele criar o conhecimento. Eu, Sandra, vou ser um canal. Vou dizer, a legislação, a conformidade que vocês devem atender é esta e essa. Tem alguns posicionamentos já bem sedimentados? Tem, mas aí seja também crítico, olhando para a sua empresa. Essa é a minha maior dificuldade. Hoje, essa é a minha maior dificuldade. Você sabe que você falou isso agora, tive uma reunião com um cliente hoje, ele falou assim, nossa, Assi, você sempre tem uma palavra de conforto, uma solução, que eu sou um canal divino, ele me usa como instrumento para levar o conhecimento a vocês. A pessoa ficou olhando para mim assim, né? Sério, Assi? Não.
Eu acho que deve até ser, mas eu não sei se... Sabe o que acontece? É isso que você está falando agora. E a Renata, a gente vem conversando muito, que às vezes acontece o seguinte: vai fazer alguma coisa, tem que ter um propósito, um objetivo, um entendimento, né? Para que você vai fazer aquilo? O que você quer daquilo e como controlar aquilo? Às vezes, né, Sandra? E eu vou falar aqui até para aproveitar para a Renata. Um cliente meu estava reclamando outro dia. Pô, veio o pessoal aqui, quer fazer um plano de continuidade de negócio, e é um negócio caro. Eu falei, calma, mas como que seu negócio funciona? Aí eu cheguei a perguntar para ele assim, vamos pensar o seguinte, amanhã é dia de recolher os impostos. Seu sistema parou de funcionar, né? Porque a lei lei de Murphy, quando você pensa que vai parar, ele para testar a sua paciência. E aí? Você não conseguiu calcular os impostos, tem que recolher os impostos. Você faz como? Eu falei assim, ó, vou te dar uma técnica, né, que é conhecida como o sistema Mises. O cara, sistema Mises é Microsoft Internal Control Excel System, tá? É uma planilha Excel que você coloca todos os impostos da sua empresa que você recolheu, sabe? Terceiros, tudo que você faz em recolhimento de impostos. Você põe lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, coloca tudo. Se chegar um mês que você não conseguiu gerar os impostos, o que você vai fazer? Eu posso fazer pela média do ano ou pelo último mês. Eu vou pagar multa em cima de R$ 1.000 em vez de pagar multa em cima de R$ 100.000. E aí, e tem certos impostos. Aí vem a parte boa, né, Renato? Se o cara não entende o negócio, tem impostos que você antecipa. Então, se você pagou menos agora, no exercício seguinte, você vai lá e complementa e não precisa pagar multa em cima disso. Né? Tem alguns impostos que são, né, acumulativos, depois tem que gerar tudo para saber se você pagou mais ou menos e complementar, né, Sandro? Aí eu tô entrando na tua praia agora. Aí eu coloquei isso para o cara e ele falou assim, espera aí, eu posso usar essa planilha para outras questões. Você pode? Qual questões? Quando o cara me gerar os impostos a pagar, eu posso conferir com os exercícios anteriores para ver se eu estou pagando mais ou menos, e se sair um pouco da curva, eu posso cobrar a área para revisar. Ele falou assim, você vai achar que às vezes deixou de recolher alguma coisa, está pagando em duplicidade, aí você consegue melhorar o processo. E é isso que a gente busca, não é, sabe, fazer magia, mas dar esses insights para que a pessoa também pense um pouco de criar coisas que sejam... deixa eu ver se eu estou falando a coisa certa, né? Que caiba no orçamento, é isso? Faz sentido isso que eu falei para você? Que a coisa seja feita dentro do teu orçamento, sem onerar a empresa, e que você tenha um processo, por mais simples que seja, que funcione, ou eu estou enganado aqui no jeito que eu estou falando, Renato? Totalmente correto. Sim, o que a gente tem sentido muito, né, de todos, complicação, todo mundo quer o sistema mais caro do mundo, o sistema que ele nem sabe se cabe no processo dele, a Ferrari, e compro, pago milhões e continuo fazendo fechamento numa planilha Excel, né? E isso não é nem com pequeno, nem com médio, e muito menos, né, com grande, né? Ou seja, o que a gente tem falado muito, né? Vamos entender o que teu processo faz, vamos entender qual é o seu propósito. Antes da gente tomar um passo a mais de gastar o dinheiro, a gente precisa saber, primeiro, se a gente tem esse dinheiro. Segundo, se a gente precisa gastar o que se propõe. E terceiro, dizer, nós estamos preparados para receber o que a gente vai comprar? Né? Então, o que a gente vê em todas as empresas é assim, eu tenho meu processo, não sei se ele funciona ou não, foi sempre assim que eu fiz, né? A Gabriela aparece aí a todo momento, né? A síndrome de Gabriela aparece aí a todo momento. E, não, vou comprar o sistema porque o meu amigo diz que aquele sistema vai funcionar que nem luva para mim, né? E, além disso, vai acabar com todos os meus problemas.
Então, primeira coisa que a gente deixa aqui como mensagem, né? E aquilo que a gente passa para os nossos clientes, para os nossos alunos. O que você pretende com todas as mudanças que você quer fazer? O que você pretende ao comprar um sistema? O que você pretende ao galgar aquele cliente? Como que o teu cliente te enxerga? Como que ele vem te buscar? Que tipo de serviços e produtos você gera? Você quer continuar gerando esse mesmo valor para ele? Então, aqui são alguns questionamentos que a gente passa a ter a partir do momento que a gente olha o processo. A gente faz perguntas básicas, que me fala qual que é o objetivo de tudo isso que você criou? O que a tua empresa faz? Será que todo mundo tem o mesmo entendimento? Será que o teu cliente sabe o que você faz? Será que os seus colaboradores sabem o que você faz? Será que os seus colaboradores estão te vendendo da forma correta? Né? E isso começa a nos dar ferramentas de condução para a gente realmente dizer: você vai ter o melhor resultado a partir do momento que você sabe o que você produz, qual é o valor que você gera, qual é o teu propósito. Quero crescer. Quantos clientes não chegam para nós e falam assim: eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero aumentar o meu time to market, eu quero... Tá bom, mas por que você quer isso? Qual é o teu propósito de fazer isso? E por quê? Né? Quais são os porquês? Acho que falta muito assim, essa palavra, né? Do nosso entendimento, da nossa forma de olhar o que a gente quer, né? Qual é o nosso propósito. Então, dentro daquilo que você colocou, que a professora Sandra também colocou, o que a gente ensina e o que a gente pratica é questionamento, é mostrar aonde que se pode ter respostas. E é tão engraçado, né, Assi? A gente só faz uma pergunta e os nossos clientes e os nossos alunos falam: nossa, mas a partir da resposta que eu for dar, eu saio com um monte de lição de casa. Não quero nem mais, não quero nem mais ser questionado, né? E por quê? Porque a gente faz pensar. Então, esse é um ponto do processo que a gente mais gosta de fazer, né? Se fazer perguntas e esperar que as pessoas, que caia um monte de fichinha assim, né? Para fazer com que realmente a gente tenha o melhor entendimento do processo, para que a gente realmente saiba quem são as pessoas e se as pessoas que estão ali estão nos seus devidos lugares, né? Quantas pessoas boas a gente não perde porque elas não estão nos lugares corretamente, né? E não é porque elas não têm a habilidade, né, a capacidade, é porque elas não estão nos seus melhores lugares, né? E a gente só consegue fazer isso quando a gente entende qual é o resultado que a gente gera, quais são os objetivos que a gente espera, tudo que está interligado, quais são os envolvidos. Então, são pequenas perguntas, mas que têm um contexto muito rico de trazer para a gente essa reorganização de pensamento, de propósito, de resultado, e também da gente saber se a gente quer continuar assim ou se a gente quer dar um passo a mais. Você sabe, Renata, eu estou Deixa falando aí isso para agora você. aqui, aproveitando esse ensejo aqui, né? E como tem aqui o Geraldo, a Márcia, né? Tem algumas outras pessoas aqui que a câmera está fechada, não, pode ser que eu até conheça, mas vou mexer justamente estão com a câmera aberta. A gente vem de uma época em que a gente
conhecia e fazia de tudo um pouco dentro da empresa. E hoje, com essas questões de dividir demais, dividiu tanto que as pessoas não se conversam, elas acham que elas são mais importantes que as outras. Isso que a Sandra falou no começo, que a contabilidade não fala com o financeiro, que não fala com a qualidade, que não fala com o controle interno, que não fala com isso, que não fala com a auditoria, que o compliance às vezes não fala, a Márcia sabe disso, né? Que a gente conversa muito sobre isso, que falta as pessoas dizem assim, nós estamos dentro de uma empresa só, são pessoas que trabalham aqui dentro, que têm as responsabilidades que estão interligadas, falta sinergia nesse trabalho para que a coisa funcione. Então, criou-se as divisões, mas dividiu demais, as pessoas elas não se conversam e quer que a coisa funcione. Por isso que você falou sobre as questões das perguntas, não, mas isso não depende só de mim, tá? Mas o que você está fazendo para que a outra área entregue? Então, às vezes, a gente fica nessas conversas aqui e é uma das coisas que a gente percebe muito, que as pessoas elas perderam aquele entendimento da simplicidade em fazer as coisas, né? Que você tem que criar uma forma diferente. Eu vou usar um exemplo que aconteceu com a Márcia nesse final de semana, numa outra universidade. Ela estava com o link da aula para sexta-feira. Ela deu aula na sexta-feira. No sábado, o link não estava funcionando. E a Márcia entrou na sala e ninguém entrou, porque os caras não entravam na sala. E eu comecei a receber, aí começaram a mandar o WhatsApp para mim, meu celular fica esquecido, porque eu quero vida, né? Eu preciso ter vida fora da vida normal. Aí começaram a mandar para a Regina. Regina, avisa o professor que nós não estamos acessando o link da aula. Aí o que eu fiz? Vim aqui rapidinho, não sabia o que estava acontecendo, não tinha como conversar com ninguém na faculdade. Peguei o meu Zoom, mandei o link para a Márcia, mandei para algumas pessoas do grupo, falei assim, vamos lá. Usa isso como contingência para a aula continuar, porque era horário. Aí teve uma aluna, falou, não, porque não sei o que a Márcia falou assim, gente, olha, até escutei isso a Márcia, gente, é isso que o compliance tem que fazer. Ele tem que estar preparado para criar alternativas para o negócio continuar funcionando, mesmo quando o padrão não funciona, não foi, Márcia? Que você acabou comentando com eles, gente, olha, criamos uma alternativa. Aí eu fui entrar em contato com a faculdade, aí a faculdade falou assim, olha, consegui acessar. Eu falei assim, mas quando nós precisamos acessar, não conseguimos. Aí eu falei para a faculdade, precisa ter sempre alguém da TI junto. Aí acessou, funcionou, pode ir embora, alguém do plantão, né? Aí eu fui dando dicas, viu, Márcia, de controles para a pessoa. Aí eles criaram um link novo para o domingo para não ter problema. Mas, gente, a gente vive o tempo todo assim, né? E não dá para ficar estressado, você tem que resolver os problemas. Se for só para criticar, né, Márcia? A gente poderia ficar criticando, ia começar lá por volta das 11 horas, meio-dia, hora que a faculdade mandasse um novo link, e aí sua programação da sua aula ia para o espaço sideral. Então, a gente vive em que a comunidade interna tem que buscar uma solução. Depois a gente para, resolve, analisa, e falta muito isso, e principalmente eu vejo, a Renata trabalha muito com processo, com essa questão, né, de aquisição, fusão, que aí vira confusão, né? Ao invés de fazer uma fusão, você faz uma confusão, né? Aí você está fazendo uma fusão, pode virar uma cisão, porque dependendo de como faz, nem entra, né? Acaba por ali. A Sandra, as pessoas querem que ela dê uma solução, mas ninguém explica como funciona o processo, como que funciona o faturamento, a informação, e quer que a gente dê soluções sem que as pessoas também se conversem dentro da empresa. Né? Muitos que estão assistindo aqui vão falar assim, pô, vou usar uma empresa fictícia, tá? Kodak, né? Já quebrou. Aí você vai falar assim, pô, parece que existem várias Kodak dentro da Kodak, porque era assim. Cada um olhava o seu processo, não olhava a Kodak SA. Cada um tinha uma Kodak limitada, que não se integrava com a holding, por isso que deu problema. Então, a empresa vive o tempo todo assim. Então, é que essa questão que a gente está falando aqui é justamente na busca, né, dessa sinergia que as pessoas precisam entender que você tem área de controladoria, você tem que ter auditoria, tem que ter o compliance, tem que ter o risco, o controle, o tributário, sabe? Segurança da informação, lei geral de proteção de dados, tudo. Se a gente não trabalha em conjunto, a empresa se torna refém da falta de entendimento do que as pessoas têm que fazer. Márcia, Oi, fala, aproveitando aí a sua fala,
Aham. Acredito que alguns de vocês que estão aqui conhecem um pouco desse mundo tributário, né? Assim, mundo Não, fiscal. graças a Deus eu procuro você quando eu preciso. Não, mas alguns, né? O SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, ele deve ter por volta de 12, 13 anos, né, de implantação. À época, eu trabalhava numa empresa que oferecia sistemas, né, para unificar, para harmonizar, para criar processo, para dizer para as empresas, Oi. tá chegando aí, tá chegando aí um tal de SPED que você vai ter que colocar a mão na massa, tudo tem que ser muito transparente e tal. Sim. Por incrível, eu espero que hoje em dia não exista mais profissional daqueles que eu vi à época. Os caras não deixavam a gente apresentar o projeto para o dono da empresa, porque eles sabiam que tinha muita coisa errada que eles faziam e que eles não queriam que isso aflorasse. Você entendeu? De 12 anos atrás, há 3 semanas atrás eu estava com um problema assim, mas tudo bem, foi só uma mera coincidência. Tá? Entendeu? Então é isso. Não tem como fugir dessa escrituração eletrônica, dessa parametrização, desse entendimento de processos, desse entendimento que uma pessoa vai servir de escada para outra. Não tem como a gente fugir. Mas é difícil fazer as pessoas que compõem a empresa olhar a empresa como um todo. Isso, assim, é muito complicado. Uma pergunta, Marcos. Aproveitando a dica aí da professora Sandra Cabral, ainda há pouco ela falou de uma coisa que é fundamental. Eu sou presidente do Conselho Fiscal de uma empresa do Estado, aqui no Rio. O Marcos sabe a história toda. E eu vou te contar, é complicado. Tem duas coisas que a Sandra falou que é fantástico. Primeiro, ninguém lê nada, Sandra. Ninguém lê nada, absolutamente nada. Tá? Segundo, muitos empresários, independente do modelo de negócio, eles querem respostas imediatas, eles querem resultados imediatos. Poucas são empresas nesse país que dão treinamento. Tem empresas que não dão treinamento. Outra coisa, que não sei se foi a Sandra ou a Renata que falou uma coisa fundamental. Tem empresas que contratam trabalhos caríssimos, tecnologias caríssimas, Marcos, mas no meio do caminho eles não sabem o que vão fazer com tudo isso. Eu sei porque eu acompanho isso hoje. Tanto é que hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa de altíssimo nível aqui no Estado, falando, gente, vocês têm tudo. Então, não adianta você ter um time só de Neymar. Você tem que ter um time variado. Agora, você tem que ser um bom técnico. Sabe por quê? Porque o pessoal está misturando, Marcos, compliance, com LGPD, olha, com ISD. No outro dia eu estava falando com o presidente de uma empresa aqui no Rio, falando, doutor, não é, ISD não é isso. Né? Então, bicho, existe uma confusão muito grande. Eu acho que um papel maravilhoso que eu admiro muito vocês é que vocês são professores. Sandra, está sem som. Então, tem esse quadro todo que eu me defronto todas as horas, todos os momentos, mesmo os membros do Conselho Fiscal, que só tem secretário de Fazenda, só tem gente de altíssimo nível, Sandra, eles não leem. Não. Então, eu tive que disponibilizar esse final de semana Estatuto da Empresa, a Lei 13.303, o Código de Ética, de Governança Corporativa, e há poucos minutos, antes de entrar no ar com vocês, eu estava falando com uma pessoa. Você leu? Ah, não tive tempo. Então, Sandra, é isso aí, esse é o problema. Como é que eu levo isso? Então, tem muita gente, Sandra, que mentem também.
diz que leem, que estudam, muitas vezes estão falando comigo uma coisa que não é verdade. Sem contar que, paralelo a isso, tem os discursos fakes, né? Tem gente falando lá na frente, falando sobre tudo isso que a gente fala, e aquela pessoa, depois que você se aproxima dela, vê que ela não tem conhecimento. Ela deve ter feito um copia-cola aí muito mal. Entendeu? Ela é mais rasa que poça de garoa. Sim, parceiro, mas se tiver 3 estrelas, ela vai estar não, lá na aí... frente. Se tiver 5 estrelas, ela vai estar lá na frente. Exatamente. Né? É Então, complicado. uma coisa que eu te falar, Sandra, Renata, primeiro uma participação maravilhosa. Eu entrei nessa live para me ouvir. Nem ia participar, eu só ouvi. Mas o que vocês estão falando É aí... maior que você, eu te conheço já, de longa data, né, Márcio? O Geraldo não vai conseguir passar a parte batida. O Geraldo então, já é figura carimbada nossa aqui, graças a Deus. Mas sabe o que é, Marcos? Tem coisas pavorosas. Tem empresas que têm alta tecnologia, mas as pessoas misturam as pernas, não sabem qual a ferramenta que vai usar, não sabem o que ela vai usar. Tem pessoas, há poucas semanas eu estava numa reunião do conselho e alguém falou sobre, olha só que loucura, cara. O pessoal falou sobre as altas consultorias, não, porque a empresa ia contratar a preço de ouro, de dólar, Marcos, aquelas altas consultorias. Eu fui um dos caras que falei, olha, não faça isso, entendeu? Eu só não posso indicar o Marcos, mas eu posso sugerir o Marcos e você. Mas aproveitando até, a Neida tinha levantado a mão, eu queria fazer uma pergunta, Neida. Aproveita, tá? Hoje eu tô tu fizeste uma observação. Primeiro, boa noite, né? Tu fizeste uma observação na tua fala sobre o profissional que não tem a visão completa da empresa, né? Que está lá no compliance. O que, pela minha experiência, né, de consultoria e auditoria, que eu vejo é que a formação do profissional conta. Por exemplo, colocar um advogado como compliance que não conhece os processos é muito complicado. Sim. Porque ele vai ver mais o aspecto legal, ele não vai identificar as fragilidades dos processos, normalmente não acompanha a gestão de riscos. Então, isso é uma questão de histórico, não é um eu acho, não. É o que eu já vi em auditoria de compliance e antissuborno, né? Que é essa conexão entre o profissional e o que a empresa precisa, né? Que é a gestão dos processos. É isso, eu só queria fazer essa observação. É que se envolver mais com o negócio, conversar com as pessoas, entender, né, Renata? Não é isso? Eu vou só fazer o gancho e te parabenizar aí, Geraldo. Obrigada pelas considerações. Sem dúvida, a gente, acho que, antes de mais nada, nós, como profissionais, compliance, processos, nós somos psicólogos. Nós temos que ouvir mais do que falar. Sim. A gente tem que entender as características do negócio e das pessoas que estão dentro desse negócio para entender como ele funciona. Uhum. Porque aquele ditado, me fale com quem você andas, que eu te direi quem és, vale para cá também, né? Se você vê que a conduta de um líder já é algo suspeito, pode ter certeza que o processo também está blindado com alguma coisa suspeita. Por quê? Porque isso é a característica e a forma como as pessoas vão ser conduzidas ali. Não tem como. Isso não quer dizer que porque um fez errado, os demais estão fazendo errado. Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas eu estou falando que a conduta das pessoas ramifica a forma como as coisas vão ser feitas. Então, esse nosso olhar de psicólogo, nosso olhar
de entender o ser humano em si, ele é ponto de partida para a gente ver como as coisas funcionam, né? E dentro das falas do que a gente quer, né? Como é que a gente vai levar os negócios, como é que a gente vai conduzir os negócios, e você tem dentro dessas condutas, olha, dá para dar um jeitinho? Dá para dar uma marretada aqui? Dá para colocar uma tampa que não serve e a gente dar uma batidinha? Não, não dá. Não dá. Porque você vai marretar hoje, você vai marretar amanhã, você vai marretar o outro dia, e isso não leva nenhum negócio adiante, né? O que é certo, tem a faixa, né, Assi? Tem a faixa de pedestre por algum motivo, né? Ela tá ali e o sinal verde também tá ali para alguma coisa, né? Não, o sujeito vai, passa no vermelho e fora da faixa. São condutas, né? Então, esse é o verdadeiro nome do compliance, né? A gente tem todas as sinalizações para ir certo. Sim. Mas, pelas nossas condutas, pela forma como a gente quer conduzir, a gente não segue a sinalização, mesmo sabendo que é para mitigar o risco e controlar o risco que a gente tem ali, de ser atropelado, de não estar, de ter um seguro de vida e o seguro não pagar se eu estiver fora da faixa. As pessoas não sabem isso, mas está lá escrito. Da pessoa que desviou poder causar um acidente, matar outras pessoas porque você foi negligente a atravessar fora da faixa. Tudo que pode acontecer, que nem a Sandra, por exemplo. Nunca alguém perguntou para a Sandra como que eu faço para pagar menos imposto. Eu falei assim, fatura menos, não é, Sandra? Né? É isso que a gente fala, é a questão assim, você tem a porta estreita e a porta larga, você pode escolher qual fazer. Às vezes eu me sinto um pastor, te juro mesmo, sabe? Qual a opção que você tem que fazer? E aí, que é a parte forte, né? A Márcia está rindo, mas outro dia, Márcia, eu estava falando para a pessoa assim, puxa vida, às vezes eu me sinto, né, palestrando no evangelho, estou falando para o cara, ser correto, ser honesto, fazer a coisa certa, não prejudicar as pessoas. Caraca, isso é um código de conduta. Então, eu estou falando, né, coisas que... Sabe o que acontece? Isso que a Renata falou, parece simples, mas as pessoas, às vezes, elas negligenciam, sabe, por N, por exemplos ruins e tal. E qual que é o principal objetivo disso tudo até aqui, que a gente, para deixar bem claro para todo mundo, né, porque tem o nosso horário aqui. É assim, o propósito disso é juntar, né, pessoas, né, que estão com vontade de fazer o correto, ensinar o correto, e trazer pessoas que também estão preparadas, porque se cada um fizer a sua parte, o processo é bom. Se todo mundo fizer bem feito, sempre vai ter uma minoria que vai fazer o errado, mas nós estamos aqui porque a Renata, quando faz uma brincadeira de uma receita de fazer pipoca, ou eu, quando peço para o cara me fazer a receita de arroz, que eu já fiz isso também, né? E cada um faz o arroz diferente, o arroz sai, né? Porque mas para as pessoas entenderem que existe um processo. Márcia, só para você ter uma ideia, essa semana, conversando com um cliente, eles me deram acesso ao Google deles lá, o Google Docs deles, que queria que eu achasse os diretórios, documentos da empresa. Eu falei assim, amigão, aí olha o exemplo que eu usei. Eu falei assim, você gosta de cozinhar? Eu falei assim, eu adoro. Quando você vai na casa de alguém, qual a sua maior dificuldade em cozinhar? Ele falou assim, achar as panelas, os talheres, os temperos, exatamente. Então, a gente nunca consegue entrar na casa das pessoas e descobrir o que elas têm sem antes abrir as gavetas e abrir os armários. Eu não quero fazer isso na sua empresa, tá? Porque eu vou sentir que eu estou invadindo coisa. Então, vamos fazer uma coisa. Você me dá as informações, onde estão, que você salvou. Eu não tenho como descobrir isso. E aí, Renato, ele olhou para minha cara e disse, nossa, você me deu agora uma lição de vida. Eu falei, exatamente. Então, assim, entenda que tudo é processo, né, Renata? Tudo é um jeito de fazer,
é uma maneira. E você tem que levar em consideração quando é você que faz ou quando é alguém que vai fazer, e quando você não está no seu habitat natural, saber respeitar os limites de onde você está e tudo que você faz. Então, quando a gente tem aqui no nosso curso a Márcia Pereira, que vai dar lá a questão do compliance regulatório, ela fala do compliance voltado em pessoas, né? Porque são pessoas, lidando com pessoas para dar regra para pessoas que não querem ler as regras, como o próprio Geraldo falou, e a Sandra também. Né? A Renata vai falar sobre processos, sobre melhoria, sobre pessoas, como entender as pessoas, interpretar as pessoas. Tem toda uma questão psicológica. A Sandra vai lá, vai falar sobre a questão do compliance tributário, mas não é só o compliance tributário, é o negócio, como a informação chega, como você trabalha aquilo, como que as pessoas que estão no dia a dia vão fazer aquilo. Né? Então, todos nós que estamos juntos aqui, gente, a gente forma profissionais para que eles sejam uma extensão melhor de cada um de nós. Se eu estiver falando uma bobagem aqui, me corrijam. A nossa intenção é fazer com que eles sejam melhor que a gente. Sabe? Esse é o nosso propósito. Né? Ninguém e que possa aqui... ser a nossa continuidade, né, Assi? Porque quanto mais aquilo que eu acabei de colocar, a partir do momento que você tem pessoas boas dentro das empresas, o que a gente está sofrendo no mundo tende a diminuir. E esse é o nosso papel, né? Fazer com que realmente a gente tenha pessoas que tenham consciência do que dá certo, do que faz o negócio ficar de pé, parar de pé, né? A professora Sandra, com um tema tão robusto, tão difícil para a gente, né? Se a gente tentar explicar para alguém que o que são os nossos impostos, né? Eu trabalho no financeiro aí internacional, a gente não tem nem o que explicar, né? Quando a gente fala, emitimos uma fatura, emitimos errado, vamos ter que cancelar no mês que não corresponde de competência, os caras falam, e agora? O que a gente faz? Né? Então, que a professora Sandra deve saber bem. E a gente tem que olhar para tudo isso de uma maneira que o processo seja transparente, né? Que a gente execute de uma forma transparente. Por quê? Porque ele é simples de ser feito, as pessoas já sabem o que precisa ser feito, o resultado está lá para a gente entender que as coisas foram feitas de maneira correta. Então, eu acho que o nosso recado, né, aquilo que a gente crê muito, que mais do que nunca, a gente tem uma responsabilidade enorme de fazer com que as empresas deem certo. A gente tem uma responsabilidade muito grande de falar pessoas que estão dentro das empresas, que estão dentro dos seus lares, realizem de forma correta, né, as coisas. Por quê? Porque a gente arrisca menos, porque a gente perde menos, porque a gente tem coisas vai sobrar mais dinheiro para você realizar o seu sonho, né? Então, é muito isso que a gente faz, né? A gente quer proporcionar e quer mudar um pouco essa nossa fama de dar o jeitinho. Aqui a gente não dá jeitinho. Aqui a gente fala como fazer dar certo sem jeitinho. É isso, né? Esse é o nosso recado. É o nosso propósito. Sandra? Também complementar, né? Diante de todo esse cenário que a gente fala sempre de pessoas e de pessoas, pelo menos no mundo tributário, eu estou falando do meu mundo, né? É o mundo que eu vivo. Sim. E a gente fala de normas, de processos, de legislação, que precisa ser atendido àquela regra para você estar em conformidade com aquela legislação,
para você Sim. pagar menos tributo ou encontrar uma economia tributária numa determinada operação. Mas principalmente olhando o seu foco, olha, onde está o seu gargalo tributário? Porque tem essa lei X que vai te pegar, em algum momento ela vai te pegar. Aí você pega um camarada em sala de aula que fala assim, com toda a empáfia, né? Porque a minha empresa tem o ERP XYZ e eu não faço desse jeito e nunca fui autuado. Sabe? Você fala assim, gente, o cara... E aí eu uso a minha máxima, que aí é a minha máxima. Eu sempre falo assim, e é uma coisa que não tem nada a ver, eu falo assim, bom, eu, Sandra, conheço 2 tipos de motoqueiro. Aquele que já caiu da moto e o que vai cair da moto. Não existe um que nunca caiu da moto. Né? Então, gente, vamos entender o processo. O processo é assim. Ai, mas eu não concordo. Ai, porque a carga tributária. Ai, porque não sei. Gente, é a legislação. Vamos olhar a legislação que a gente vai encontrar oportunidades. Sim. Terão situações que são arriscadas, mas pelo próprio negócio eu vou assumir aquele risco e aí eu tenho que ter uma estrutura, um colchãozinho para me sustentar numa discussão de judiciário. Mas, assim, não nega, eu não coloco óculos cor-de-rosa. É assim, vamos seguir da melhor forma possível para gerar o que o capital quer. O capital quer dinheiro, quer rentabilidade. Vamos propiciar isso para o capital? Com o nosso conhecimento, com o nosso esforço, sem jeitinho. Ô, Sandra, Tem jeitinho, não tem jeitinho. Até tem, né? Mas, assim, é um jeitinho que vai cair o motoqueiro, vai cair. uma questão também, Sandra, que eu ia colocar é com relação ao papel do próprio compliance officer. Tem muitos que se intitulam como tal e nem sabe, tem medo, sabe? Ele não tem... Que o compliance é atitude. Se o funcionário não tiver atitude, não tem compliance. E é uma das profissões mais fragilizadas, que a todo instante você está contestando o presidente, o diretor, etc., etc. Já conversei isso com o Marcos há algum tempo. Então, existe muitas vezes a empresa só vê, os donos, os diretores, só vê o lucro. Eles não querem seguir regra nenhuma. Eles arriscam tudo, mesmo que amanhã eles percam tudo. Eu conheço alguns que estão enterrados até a cabeça com a dívida de 140 bilhões de uma multa da CVM, e você pensa que eles estão mortos? Não, estão vivos. Eles estão trabalhando por trás dos bastidores, que é um problema de ética, etc., etc. Então, o ser humano é extremamente idiota, imbecil, débil mental, ele se acha sempre esperto, ele acha sempre que vai burlar a lei. Então, é o que você falou, quem não caiu de moto vai cair. Esses caras que eu conheço caíram, mas está pensando que eles estão mortos? Não, estão vivos, estão trabalhando por trás. Geraldo, aproveitando aqui, porque a gente precisa até encerrar aqui, o grande erro, aí agora vem que o compliance officer, ele não manda em porcaria na empresa. Quem manda no compliance é a empresa. Ele é uma ferramenta que vai dar condição para tomar decisão. O compliance que quer negar, quer ser protagonista, está errado. Quem tem que ser protagonista é o negócio. Empresa que o compliance, o jurídico, a auditoria aparece muito, ela tem sérios problemas. Sim. Não deveria aparecer. O compliance tem que chegar lá e dar a condição para tomar a decisão. Você vai tomar a decisão? Está aqui. Então, mas para você ter isso, você tem que conhecer o negócio, tem que conhecer as pessoas, todas as partes internas envolvidas para que aquela decisão seja tomada com coerência. Isso. E a pessoa, quando você dá esse subsídio, toda decisão é tomada embasada, e o compliance não precisa brigar com ninguém. Esse é o grande erro que eu tenho visto, do compliance achar que tem que brigar. Amigão, está aqui. Eu já falei, porque eu já fui compliance terceirizado de um cliente. Assim, está aqui o erro, isso. Se fizer, vai dar problema. Não, se nós estamos fazendo isso há muito tempo, nunca teve. Aí o que aconteceu? O Banco Central foi lá, afastou os 4 diretores estatutários, bloqueou os bens dos 4. E aí, Márcia,
o pessoal ligava para a Regina e falava assim, nossa, Regina, tudo que o Assi falou que ia acontecer, aconteceu. A Regina falou que ele é médium, né? Ele tem mediunidade. Não é, é que a gente está lá, está errado, tem regras, né? Você sabe, a Márcia trabalhou muito tempo em instituição financeira, Banco Central, tem regra para implementar a regra. Só que aí o cara não quer seguir a regra e quer que a gente dê um jeitinho, como a Sandra falou, Renato, para que a coisa funcione, só que lá na frente ele não segura a bucha. Perfeito. Então, é assim, ó, você quer fazer errado? Eu falei isso para o meu cliente ontem. Ele quer fazer assim? Manda ele mandar um e-mail para você. Mas, se o e-mail vem, foi lógico que não. Ele não vai evidenciar que mandou fazer errado. Então, a gente tem que deixar bem claro isso, e é isso que a gente busca aqui, gente, o porquê da gente conversar com as pessoas. Nós temos aqui profissionais que trabalham, que executam, e vão dar esse direcionamento para as pessoas que estão fazendo parte com a gente desse curso, que é assim, não é um curso que você vem assistir, não, é um curso de formação de gente, formação de pessoas. Eu tenho, por exemplo, a Neida, que está aqui, gente, ela participou de uma pós-graduação, que a Renata foi professora e participou da banca. Eles apresentaram um projeto, que é o que a gente vai fazer nesse curso também, um projeto de GRC. Todas as disciplinas, eles vão apresentar um projeto de implementação. Ao final do projeto, eu chamei a Neida para trabalhar comigo. Ela já está comigo há 3 anos, tadinha, lá. Tem pessoas que, né? E está com a Renata também, trabalhando com a Renata também. Então, a gente forma pessoas para poder trabalhar e ter condição de fazer aquilo. Então, o nosso propósito não é só ter uma sala de aula, onde a pessoa vem aqui e assiste a aula. Não, não. Você vai ter que aprender e criar uma forma de você implementar o GRC. Sim. É para esse o nosso propósito, capacitar. Presta atenção pessoas. na aula, hein? Faz as atividades, os trabalhos. Que é para esse eu propósito. Garanto sabe? que tudo é aplicável. Essa eu garanto. Tá vendo? Porque esse projeto, gente, para quem não conhece, nós começamos aqui numa universidade aqui em São Paulo, numa pós-graduação, que era menor, tal. Aí levamos para uma outra fora do estado, no modelo maior, né? E a universidade não quis seguir o projeto é nosso, então eu trouxe os professores e o projeto todo para sustentar, né? Então, o que eu fico muito mais feliz é que todos esses professores, que assim, não são professores, são meus amigos, são pessoas que eu admiro, que eu tenho um carinho absurdo. Tem pessoas que às vezes me chamam para tomar um café na casa dela. Você vai, chega às 9h30 da manhã, sai de lá às 3h30 da tarde, né, Márcia? Lá em Ribeirão Preto. A Márcia falou assim, caraca, que não vai gostar de café no inferno, né? Mas, assim, ficamos lá. Então, assim, são pessoas que a gente tem sinergia, que a gente tem afinidade e tem o mesmo propósito, transformar gente em pessoas melhores, tornar em profissionais. E, óbvio, eu já estou há 11 anos na Sustentar. Se tem uma faculdade que se preocupa com as pessoas, chama-se Sustentar Escola de Negócio. Né? Eu falo que, às vezes, o Cidral faz coisas para a gente que a gente não tem a mínima noção. Vocês não têm noção do esforço que ele faz para manter tudo isso funcionando. Então, eu mesmo já falei para ele, Cidral, se um dia você não tiver como me pagar, eu dou aula de graça para você. Não é pela remuneração. A remuneração é consequência, mas é pela consideração e pelo propósito da Sustentar. Então, assim, é muito bom você poder juntar uma universidade que se preocupa em formar pessoas, criar pessoas diferentes, pessoas que sejam o diferencial do mundo corporativo. E aí, quando você tem profissionais como a Márcia Pereira, Sandra Cabral, Renata, Roberto Gonzalez, Jefferson Souza, Gutenberg, Sandro Bittencourt, professor André, deixa eu ver quem mais, Ricardo Lemos, você tem o Adilson Souza, que vai falar sobre ética e conduta, e tem um tal de Marcos Assi aí que faz uns freela aí com o pessoal no meio, mas isso aí ninguém nem percebe que existe. Mas o importante é que é um grupo de gente, é um grupo de pessoas que eu respeito muito,
e pode ter certeza que eles respeitam muito cada pessoa que está na sala de aula. Então, a gente montou essa live aqui para trazer esses professores. Semana que vem é o professor André e o Sandro, tá? Então, para poder falar sobre isso. E, Sandra e Renata, o seu recado final para essa galera que está aqui. Enquanto isso, eu só vou mostrar aqui um PowerPoint enquanto vocês estão falando para a galera aqui. Sandra, você que é nossa mestre em semiótica, macrobiótica, microbiótica, como que é? Mestre, hein? Como que é o negócio? Mestrado, hein? Que você fez um mestrado, hein? Semiótica, tecnologia da informação e educação. Tá vendo? Tá vendo? Isso não é pouca coisa não, viu? Tá? Fica à vontade, Sandra. Por que eu escolhi também essa formação, né? De semiótica? A minha linha no mestrado foi análise de discurso, porque eu preciso falar de tal forma que o meu ouvinte entenda o que eu quero transmitir. Então, analisar o discurso de quem fala, no caso, usando para minha arte, para minha didática, para minha docência, e também entender o que o meu ouvinte está ouvindo, de que jeito que ele está ouvindo. Será que a minha fala está estimulando ele à prática do bom compliance tributário? Será que eu estou estimulando isso de melhor dele? Ou eu estou invertendo os papéis? Né? Então, assim, a minha intenção realmente, em todos os ambientes em que eu transito, e eu sempre procurei respeitar a legislação. Eu nunca vou colocar um aluno meu em risco. Eu sempre vou mostrar para ele as oportunidades, e essas oportunidades, que serão boas, terão riscos ou não, e aí a escolha é dele. Porque para eu construir esse meu patrimônio, que é o meu nome, a minha respeitabilidade, os amigos que eu tenho, foram vários anos de muita dedicação, e eu não vou arriscar todos esses meus anos colocando um aluno em risco. Porque foi a professora Sandra que falou. Não, não, não. Então, eu sempre vou tentar trazer para o aluno esta conduta de atender à legislação, estar em conformidade com a legislação, mas também de construir o seu próprio conhecimento para trazer rentabilidade para o negócio. Rentabilidade para o negócio. E sempre, então, pensando nessa rentabilidade, que é a proposta também da Sustentare, né? Então, sempre contem comigo à medida que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição, viu? Obrigada, Assi. Eu que agradeço. Renata? Obrigada. Foi um prazer conhecer a professora Sandra, porque a gente se fala, mas a gente não se conhece, né? E obrigada, professora Assi, por essa oportunidade, por a gente ter essa discussão. Ela é extremamente saudável e importante. Dentro do que a gente falou, tudo é aproveitável, né? Todas as nossas discussões não é apenas a gente falar de processos, né? A gente falar o que sustenta tudo isso, e mais do que isso, né? A gente, além de ensinar, a gente aprende e a gente aplica. Então, todos os dias, a gente faz esse mecanismo, né, de explicar, de aprender, de trazer as experiências. Quantas fusões e quantas aquisições já não passaram pela minha mão, e quantas pessoas a gente não mudou vidas. Então, isso é muito importante para nós, a gente vê o sucesso de tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, passou para esses alunos, ou passou para os nossos amigos, né, que foram colegas algum dia, que viraram nossos amigos dentro das empresas, que isso é super, né, não tem como, a gente constrói essa rede do bem, né, e faz com que
tudo que a gente fala, a gente aplica e a gente constrói algo que realmente faça sentido para toda a sustentação do que a gente está falando, né? E o que a professora Sandra colocou, nós temos um nome a zelar, é a única coisa que a gente tem. Nessa vida, é a única coisa que a gente tem. Então, nem o CPF é nosso, né? Mas a nossa carcaça e o nosso nome é a única coisa que está aí para nos sustentar. Então, o nome, né, sustentar, ela nos dá é super sugestivo para nós, né? E é isso que a gente vem trazer nesse curso, né? Ele é extensivo, né? Ele é extensivo, porque a gente não fala de compliance, a gente não fala de risco, a gente não fala de processo, a gente fala como fazer as coisas da maneira como elas têm que ser feitas, né? E a gente aprende com isso. Então, meu recado é: venha ser nosso aluno, venha aprender, a gente venha nos ensinar mais do que aprender, venha nos ensinar coisas novas, e a gente está aqui de coração aberto. Nós temos aí toda a disposição e toda a vontade para a gente construir uma história junto. Então, quero deixar aí o meu abraço, os meus agradecimentos a todos que estiveram com a gente nessa live. Foi uma delícia. Obrigada, Assi, obrigada, professora Sandra, obrigada, Sustentare, por estar conosco. E esse nosso convite a todos que querem ter realmente um diferencial na vida, uma transformação, e que queira fazer com que o seu negócio seja algo sustentado por ideias que realmente façam sentido para o bem. Então, fica aí o meu recado. E aproveitando, Renata, quem está aqui e tem condição de ser aluno, olha só o que eu vou falar agora, né? O Assi ficou doido. Depois eu discuto com o Cidral, tá? Quem participou dessa live, depois procura a Renata Giongo Rigato, tá? E quiser uma bolsa de 50% para fazer o curso e participar dessa live, você vai poder conquistar essa bolsa. É só mandar o e-mail para ela, tá? Procura lá na Sustentare. Ela até colocou aqui, ó, no chat, para quem não viu, né? O WhatsApp dela aqui, ó, já acabou de colocar o WhatsApp dela, tá? Para não falar que a gente não está dando chance, né? Eu apresentei aqui, enquanto a Sandra foi falando, a Renata, a relação dos professores, né, que vão participar disso. Então, a chance é essa. Depois não vai falar que... Você sabe que não existe amor à segunda vista, né, Sandra? Sandra e Renata, né? É amor à primeira vista. Amor à segunda vista já não funciona. Então, ou gamou ou largou, entendeu? Certo? Então, não tem jeito. Então, a oportunidade para quem está aqui, ou se quiser indicar alguém que acha que está precisando ouvir, né? Porque, assim, a maior parte que vocês estão vendo aqui são pessoas lúdicas, são pessoas, né? Tem os insanos, os perturbados, mas esses vão vir durante o curso, né? Você vai perceber isso durante o curso, aparece os loucos. Mas, assim, ele é... A gente também é louco, tá? A gente também é louco. Ninguém sabe, mas a gente também é louco. O melhorzinho aqui já pôs suspensório em cobra, para você ter noção que a coisa é feia, tá? Então, eu quero agradecer a todo mundo pela disposição, por ter participado. Sandra, Renata, né, Geraldo, Márcia. A gente é suspeito falar um do outro, né, porque a gente está sempre junto, a gente sempre quando tem essa oportunidade de estar junto. E a todos aqui que participaram, agradeço demais, né, pela sua disponibilidade. E semana que vem temos outra, né? E aí com 2 gaúchos, né? Um de Porto Alegre e o outro de Santa Maria, né? Que o Sandro ele foi meu
coordenador na pós em Santa Maria, na FADISMA, depois eu trouxe ele para dar aula aqui comigo também. Só que ele me levou para Santa Maria e falou, não, tchê, aqui a temperatura está amena. Cheguei lá, estava 5 graus, garoando, com sensação de -10. Eu falei assim, pô, me leva no verão para lá, né? Eu falei, não, mas aqui é o começo do verão. Pô, se o começo do verão está assim, o inverno deve ser um inferno, né? Então, você sabe que até hoje eu encho o saco dele disso, mas assim, olha lá, tá aqui, ó, ele tá aqui na live, ele sabe o que eu estou falando. Abriu a porta do hotel, Sandra, veio aquele vento gelado, eu falei, não vou dar aula, não. E os alunos todos de chimarrão, tranquilo, falaram assim, eu quero cunhaque, eu quero alguma coisa quente para animar a aula. Mas, assim, é muito bom ter vocês aqui, poder fazer isso aqui pela Sustentária agora, que é uma das escolas que eu tenho um carinho, um afeto, e assim que a gente puder, eu, como Cidral, eu quero depois fazer um evento com os professores, todos lá na Sustentária, para trazer esse povo tudo, para a gente agitar. Aí Joinville não vai ser mais a mesma, eu tenho certeza absoluta. Vai ser antes da gente e depois da gente. Né? Certo? Bom, gente, quero dar uma boa noite, então, para todo mundo. Obrigado demais, Sandra. Né? Obrigado, Renata, Márcia, Geraldo, Neida, Amanda, Renata, Richard, Michele, que está ali, Silvana. A Michele está escondida pela Sustentária, não pôs o nome dela, está com a Sustentária. Tá? A própria Adriana, a Janete, Isabelle, a Andressa, a Priscila e o Sandro. Tá? Muito obrigado a todos vocês por ter nos aturado até agora, porque isso é paixão, viu? Esse negócio não é bravo, não. Isso não é à toa, não. Né? Neida, você está no Rio ou está em São Paulo? E pela Renata, que eu já estou falando com ela essa semana toda. Olha, tá vendo? Gente, a Sandra, eu vou começar uma paixão com ela depois. Não, a Sandra é fácil. A Sandra... Assiste as lives da Sandra, que você vai ver que ela está tendo um AVC toda a live dela. Ela fala umas coisas que eu não consigo entender. Eu falo assim, não está falando coisa com coisa. É uma substituição, uma intervenção, não sei o quê, para o código tal do negócio. Eu falei, Jesus! Obrigada, eu achando gente. que contabilidade e compliance era complicado. Sandra, Deus te abençoe e a mim não desampare. Tá? Gente, obrigado a todos vocês. Beijos. Obrigado. Aí sigam a Sandra na rede social também, tá? Lá no Instagram dela, Sandra. Como que tá lá no seu Instagram, Sandra? É Sandra Cabral, ICMS. Até o nome dela é ICMS, ela vem com ICMS. Dependendo do estado é 18, dependendo é 16, isso, 15, cada estado tem um ICMS diferente. E a Renata Wada, é só colocar a Renata Wada, tá por lá. A Márcia Pereira está com o IP Compliance, né, Márcia? Está com o IP Compliance lá. Sigam a gente lá na rede. A Márcia, ó, a Márcia, ela acorda inspirada, começa a colocar uns posts lá, gente. Jesus, eu falo assim, a Márcia hoje acordou com a inspiração divina, vou te contar, né? Ela manda as mensagens no domingo dela, no LinkedIn, Sandra. Olha lá, segue a Márcia Pereira no LinkedIn, o MP Compliance. MP Compliance, você vai ver, ela coloca lá uns negócios assim, às vezes eu falo assim, nossa, eu vou pedir autorização para ela para usar isso nas minhas aulas, porque isso está inspirado, ela é inspirada, vou te contar, viu? Tenho certeza. Tá? Beijo a todos vocês, gente. Obrigado demais. Beijo. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Bom descanso. Tchau. Obrigada. Obrigada. Valeu, professor Assi. Eu estou aqui como anfitrião. O anfitrião tem que ficar até o final, né? Senão depois falta educação, né? Tchau, boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, valeu, Renata. Boa noite. Valeu, Assi. Qualquer coisa a gente vai conversando aí. Beleza. Tá bom. Essa semana eu te mando meu material que está pendente, tá? É isso aí. Olha a pendência aí. Ai, beleza, gente. Valeu, Assi. Abraço. Tchau. Tchau.